Vamos dar início à explicação do assunto primitivas. Começo por dizer que no Brasil não se diz habitualmente primitivas, mas diz-se mais antiderivadas. Antiderivadas, e este nome, como aliás é característico nos brasileiros, este nome diz até mais do que primitivas, enquanto que antiderivadas está diretamente relacionado com derivadas e todos pensamos em derivadas, quando se fala em primitivas não é esse o primeiro pensamento. E então o que vem a ser uma primitiva de uma função? Portanto, nesta aula vamos falar precisamente disso, bem como das primitivas imediatas. A definição de primitiva envolve uma função f original, envolve uma função f, uma outra função f que denotamos por f maiúsculo, que é a primitiva, e o que acontece é que essa função f original, que tem como domínio o conjunto AB como conjunto chegado a R, dizemos que f maiúsculo é uma primitiva da função f minúsculo no intervalo AB se a derivada da primitiva for igual à função original para todo o x pertencente ao intervalo. Formalismos à parte, e grosso modo, podemos dizer que sempre que a derivada de uma função conduz a outra, dá-se o caso de termos que uma é primitiva da outra. Vamos ver um exemplo. Temos aqui a função definida por fx igual a 5x à quarta, e então dá-se o caso de x à quinta ser uma primitiva da função f. E por que motivo é que isso acontece? Acontece porque a derivada de 5x à quarta, ou melhor dizendo, a derivada de x à quinta, portanto a derivada da primitiva, dá igual à função original. Ou seja, para derivarmos x à quinta, fazemos 5x à quarta, e isto com base na conhecida regra que nos diz que a derivada de x levantada a uma constante real n vai ser igual a n x levantado a n menos 1. Portanto, o que se fez aqui foi precisamente derivar a primitiva para chegar à função original. Mas note-se que se derivarmos x à quinta mais 4, vamos ter ainda que a derivada de x à quinta mais 4 é ainda igual a 5x à quarta, novamente igual à função f. O que temos então? Temos então duas primitivas. Temos uma primitiva que é x à quinta, outra que é x à quinta mais 4. Bom, para dizer a verdade, x à quinta mais uma constante real, para todo o número real, vai ser primitiva da função f inicial, uma vez que a sua derivada é sempre 5x à quarta. Ou seja, quando nós derivamos x à quinta mais c, como a derivada da soma é a soma das derivadas, isto vai ficar 5x à quarta mais, que já tinha sido visto há pouco, mais a derivada da constante, mas como a derivada da constante de uma constante é sempre zero, fica simplesmente 5x à quarta. Não é de estranhar, portanto, este resultado que eu não expliquei aqui em cima, que nos diz que, a partir da definição, verifica-se que se f maiúsculo é uma primitiva de f minúsculo no intervalo I neste caso é o AB, está aqui definido em cima, então também a função f de x mais c, com ser uma constante real arbitrária, é uma primitiva da função f, quer dizer que as primitivas diferem umas das outras por uma constante. Conclusão, a primitiva de uma função f não é única e duas primitivas de f diferem entre si por uma constante. Que notação é que vamos utilizar? Utilizamos a notação primitiva de fx em ordem a x. Portanto, este símbolo que parece um cavalo marinho, digamos, vai denotar o conjunto de todas as primitivas da função f. Deste modo, se aqui quiséssemos arranjar uma notação para x à quinta, poderíamos dizer que a primitiva de 5x à quarta em ordem a x vai ser igual a x à quinta mais uma constante real, c com c pertencente ao conjunto dos números reais.
É assim que se escreve. Vamos prosseguir. Agora para a definição para o conceito de primitiva imediata. Está aqui um exemplo que não vamos abordar. Vamos então agora falar de primitivas imediatas. As primitivas que se obtêm por leitura direta das regras de derivação chamam-se primitivas imediatas. Para as reconhecer com facilidade, é imprescindível dominar as regras de derivação. Portanto, é importantíssimo, antes de entrar neste assunto, conhecer as regras de derivação. Eu não digo 100% de cor, mas digo pelo menos 70% de cor. Para, ao olhar para as funções, saber logo reconhecer as derivadas as funções que nós queremos primitivar, saber logo reconhecer as derivadas que aparecem lá envolvidas. Mas então vamos dar alguns exemplos. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então a primitiva de 2x, em ordem a x, vai ser x ao quadrado mais uma constante real. Portanto, a primeira coisa que surge quando se vê um exemplo tão simples é o seguinte. Então, se a derivada de x ao quadrado é 2x, então é imediato que a primitiva 2x vai ser x ao quadrado mais uma constante real. Daí esta denominação de primitivas imediatas. Vamos a outro exemplo. Sabemos que a derivada da função seno é igual à função cosseno. Deste modo, o que é que podemos de imediato concluir? Podemos de imediato concluir que a primitiva de cosseno de x vai ser igual a seno de x mais uma constante real. Portanto, mais um caso em que o simples conhecimento das regras de derivação nos permite dar logo uma resposta imediata. Como a derivada de seno de x é cosseno de x, então a primitiva de cosseno de x vai ser seno de x mais uma constante real. Também temos que para x maior do que 0, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então o que é imediato afirmar? Então é imediato afirmar que a primitiva de 1 sobre x vai ser igual a ln de x mais uma constante real. Portanto, note-se que com base na definição que apresentámos há pouco, se eu derivar x ao quadrado mais c, sou conduzido ao 2x. Se eu derivar seno de x mais c, sou conduzido a cosseno de x. Se eu derivar ln de x mais c, sou conduzido a 1 sobre x. Portanto, o simples conhecimento das regras de derivação permite-nos, de imediato, resolver as primitivas. Ora, vamos agora apresentar uma tabela, conhecida por tabelas de primitivas imediatas. Temos a função f, que é uma função real, variável, real, diferenciável, e temos que c é uma constante real arbitrária. E, portanto, o que é que temos aqui? Temos aqui que, se tivermos uma expressão da forma f' vezes f levantada a um número p, desde que esse número p seja diferente de menos 1, vamos ter que a sua primitiva vai ser f levantada a p mais 1 sobre p mais 1 mais uma constante real. Vamos aqui ver um exemplo rápido. Se nós tivermos, por exemplo, a primitiva de 4 vezes 4x mais 2 elevado a 8, dá-se o caso de eu poder olhar para esta expressão como tendo aqui no lugar do 4 uma derivada, sendo que no 4x mais 2 eu tenho a função f. Ou seja, esta expressão que eu aqui tenho no seu todo vai ser qualquer coisa do tipo f' vezes f elevado a 8. Vai ser uma expressão desta forma. E o que é que diz então esta regra de primitivação primeira? Diz-nos que se nós a aplicarmos, ficamos simplesmente com a primitiva que vai ser f levantada a 9 sobre 9. F levantada a 8 mais 1, ou seja, 4x mais 8 mais 2 elevado a 8 mais 1, aqui o p está a assumir o papel de 8, portanto, elevado a 9, sobre 9, mais uma constante real. E garanto-vos que, se derivássemos esta expressão, seríamos de imediato conduzidos a esta expressão que aqui está atrás. Cabe-me chamar a atenção, em particular, que quando temos a primitiva de x levantada a p, dá-se o caso desta primitiva ser igual a x elevado a p mais 1 sobre p mais 1.
mais uma constante real. Esta regra é particularmente útil para casos em que temos uma potência de base x. Por exemplo, a primitiva de x ao cubo, de acordo com esta regra, vai ficar x à quarta sobre 4, mais uma constante real. E porquê é que eu falei há pouco que era um caso particular desta regra aqui? Se nós tomarmos no lugar do f o x, ora dá-se o caso de x' ser 1 e fica simplesmente x levantado a p. E aqui fica x levantado a p mais 1 sobre p mais 1. Isto só é válido se p for diferente de menos 1. Portanto, é a única salvaguarda que se pode aqui colocar. Bom, adiante. Próxima regra. Temos que a primitiva de f' vezes a levantada a f vai ser a levantada a f sobre ln de a, mais uma constante real. E aqui o a tem que ser positivo e diferente de menos 1. Portanto, esta regra que aqui estamos a ver, e qualquer uma das outras que eu aqui apresento, temos aqui 15 regras, tem a particularidade de, ao se derivar a primitiva, sermos conduzidos à expressão original. Portanto, mas isto tem a ver naturalmente com a definição de primitiva. Se eu derivar esta expressão com as regras de derivação, eu sou conduzido a esta expressão aqui. Portanto, mas note-se que é fundamental saber derivar muito bem antes de nos lançarmos num assunto como este. E o motivo é muito simples, porque note-se que aqui, quando olhamos para a tabela de primitivas imediatas, nós temos uma função f e temos a sua derivada f'. Aqui temos a função f e temos a sua derivada f'. Aqui temos f e aqui temos f'. Aqui temos f e aqui temos f'. Portanto, em todas as regras que aqui aparecem, há sempre um f e um f'. Portanto, quem não sabe derivar não vai conseguir nunca orientar-se na expressão que quer primitivar e vai ser muito complicado. Portanto, eu costumo dizer que, ao iniciar esta matéria ou antes de iniciar, quem tem consciência que não sabe derivar, tem que gastar cerca de umas 4 ou 5 horas a resolver 40 e tal derivadas. Muito simples, qualquer livro serve para essa prática. Pegar numas poucas consoluções e chegar aos resultados aplicando as regras, porque quando vão dar por elas já sabem as regras de cor e já fica tudo muito mais fácil. Estar a fazer primitivas sem saber derivar é absolutamente impossível. Bom, vamos aqui a um exemplo de aplicação desta segunda regra e temos então que trata-se da regra denominada por primitiva da exponencial e vamos aqui arranjar um exemplo. Se tivermos, por exemplo, a primitiva de 4 vezes 3 elevado a 4x, dá-se o caso de, se tomarmos, note-se aqui que na fórmula aparece para f o expoente da função exponencial e a derivada do expoente está atrás da expressão exponencial. Portanto, nós aqui, tendo um 4x, a derivada de 4x dá 4 e eu posso olhar para esta expressão como sendo uma expressão da forma f' vezes 3 elevado a f, em que o f é igual a 4x. E o que é que diz a regra? A regra aqui em baixo diz que fica a levantada a f sobre ln de a. Qual é o número que aqui é o a? Estou a ver aqui que é o 3. E, portanto, se fica a levantada a f sobre ln de a, como o f é 4x e como a é 3, vai ficar simplesmente, de acordo com a regra, a levantada a f, ou seja, 3 elevado a 4x, sobre ln de 3, sobre ln de a, mais uma constante real. Ora, aqui temos então uma outra regra. Eu recapitulo, portanto, basta orientar-nos identificando o f e a derivada e depois aplicar a fórmula que nos é apresentada. Portanto, é bastante simples, mas aqui a orientação, portanto, o primeiro passo fundamental é descobrir a derivada e a função original. Depois então de escolher a fórmula, é só aplicá-la. Note-se que aqui, na aplicação direta da fórmula, não consta em lado nenhum o f'. O f' desaparece o 4, não há vestígio do 4 nesta expressão, a não ser aqui no expoente, mas isso é absolutamente inevitável. E, portanto, o que se segue? Segue-se a fórmula da primitiva de f' é levantada a f. Se nós fizermos a primitiva de f'
vezes e elevado a f, portanto a função exponencial de base e, vai ficar simplesmente e elevado a f mais uma constante real. E por que motivo é que isto é válido? Isto é válido por um motivo muito simples. Note-se aqui que se tomarmos para o A o E de Neper, aqui fica E levantado a F sobre ln de E e dá-se o caso do ln de E ser igual a 1. Portanto, aqui ficaria E levantado a F sobre ln de E, mas como ln de E dá 1, vai ficar esta expressão que aqui está. Portanto, e o que é que temos nas outras regras? Nas outras regras temos exatamente a mesma coisa. Cada regra tem sempre como início saber identificar a função f e a sua derivada f' e depois aplicar a fórmula. Portanto, há uma lista grande de regras. Eu vou propor um elevado número de exercícios, 20 e muitos exercícios para praticar estes conceitos todos. É fundamental que os treinem. Eu não vou resistir, vou aqui ver a regra 3. Portanto, a primitiva de 4x sobre 2x ao quadrado mais 7. O que é que esta regra tem de enquadramento? Com que regra é que podemos enquadrar esta primitiva? Note-se que, se eu entrar em cálculos auxiliares e fizer a derivada de 2x ao quadrado mais 7, nós sabemos que a derivada de 2x ao quadrado mais 7 vai ser a derivada de 2x ao quadrado, que é 4x, mais 0. Então é 4x. E, portanto, dá-se o caso de nós termos neste numerador, nós temos precisamente o f', e se tomarmos para f a função que temos neste denominador. Conclusão. Qual é que vai ser a primitiva? A primitiva vai ser simplesmente ln de módulo do f. A primitiva vai ser ln de módulo do f, mas como f é 2x ao quadrado mais 7, vai ficar 2x ao quadrado mais 7 mais uma constante real. Portanto, é a aplicação direta da fórmula que aqui está. Tomamos, portanto, para f 2x ao quadrado mais 7, logo a sua derivada é 4x, e, portanto, a fórmula diz que a primitiva de uma expressão deste tipo fica ln de módulo de f, e, portanto, aqui o módulo de f fica módulo 2x ao quadrado mais 7, e posso ainda adiantar que, como 2x ao quadrado mais 7 é sempre positivo, posso adiantar que é prática comum suprimir os módulos. Nós, na matemática, vimos sempre a supressão de módulos como uma simplificação, pelo que não é necessário colocar módulo 2x ao quadrado mais 7, colocamos sim 2x ao quadrado mais 7 sem módulos. E, portanto, outras regras seguem-se. Há aqui uma grande série de regras. Eu vou avançar para mais exemplos já feitos, mas adianto que a nossa ideia num assunto deste tipo é sempre identificar na expressão a primitivar o f e o f' e fazemos o enquadramento com a regra que temos na tabela de primitivas imediatas. Há muitas tabelas de primitivas imediatas, eu forneço esta para download, mas podemos então encontrar muitas que servem para este propósito. Todas elas têm estas expressões comuns, portanto estas são as mais habituais. Há propriedades que são absolutamente fundamentais na primitivação, que são conhecidas como linearidade do integral indefinido, também se chama a primitiva integral indefinido, e são elas que a primitiva da soma é a soma das primitivas e que a primitiva de uma constante vezes uma função é constante vezes a primitiva da função, onde lambda é um número real. Isto só vale para constantes. Costuma-se dizer muitas vezes que a constante dentro da primitiva a multiplicar pode passar para fora da primitiva. E aqui costuma-se dizer que a primitiva da soma é a soma das primitivas. Temos aqui um primeiro exemplo. De aplicação deste resultado. Ora, a primitiva deste polinómio vai ser a primitiva de x ao cubo mais 3 primitiva de x ao quadrado menos a primitiva de 4. Aqui o que é que se fez? Aqui, para aplicar diretamente esta primeira regra aqui de cima, ficaria a primitiva de 3x ao quadrado. Mas nós, se aplicarmos a segunda regra, a tal de passar a constante para fora,
podemos passar diretamente o 3 para fora, sem sequer estarmos preocupados com a justificação. Portanto, é uma regra muito conhecida, é impossível fazer primitivas sem ter conhecimento desta regra. Portanto, passa-se a constante para fora e agora então temos que primitivar o x ao cubo, mas há pouco eu adiantei que a primitiva de x elevado a p era x elevado a p mais 1 sobre p mais 1, mais uma constante real. Portanto, este resultado é válido desde que p seja diferente de menos 1, que é o caso. Portanto, a primitiva de x ao cubo fica x levantado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1, de onde dá x à quarta sobre 4. No que diz respeito à primitiva de x ao quadrado, passa-se o mesmo, fica x levantado a 2 mais 1, que é 3, sobre 3. E agora aqui, na primitiva de 4, vamos ver se na tabela aparece algo relativo à primitiva da constante. É tão básico que nem aparece. Adivinhem lá, qual é a função cuja derivada dá 4? Será naturalmente o 4x. De uma forma geral, nós podemos dizer que a primitiva de uma constante k será naturalmente a constante k vezes x. É tão básico que nem é preciso gastar espaço numa tabela. A primitiva de uma constante é a constante vezes x. A primitiva de 4 vai ser 4x, mais uma constante real. Está aqui um exemplo então muito bom de aplicação das propriedades das primitivas em relação à adição e multiplicação escalar. Sempre que nos aparece o termo escalar está associado a um número real, portanto multiplicação escalar é multiplicação por um número real. E agora aqui mais um exemplo e termino esta aula e deixo-vos bastantes mesmo exercícios para praticar. Ora, o que é que aqui temos? Temos aqui que queremos saber a primitiva de 3x sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, a primeira coisa que devemos pensar é qual a regra a utilizar. Vamos à tabela consultar. E o que é que se vê aqui? Vê-se aqui uma divisão. Sempre que nos aparece uma fração, nós devemos ponderar a utilização desta forma. E esta fórmula tem no numerador o f' e no denominador a função f original. Portanto, aqui, na próxima etapa, é fundamental saber derivar muito bem. E o que é que eu aqui vejo? Eu vejo no denominador, vamos aqui registar a regra, primitiva de f' sobre f diz que é ln de módulo de f, mais uma constante real. E, portanto, nós aqui, se tomarmos para f o 1 mais x ao quadrado, nós queremos saber a sua derivada. E quanto é a derivada de 1 mais x ao quadrado? É a derivada de 1, que é 0, mais a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Dá-se então o caso de eu ter como derivada 2x. Então aqui está o 3x. Como é que vamos resolver este problema? Em vez de ter o 2, tenho o 3. Muito simples. O 3 pode passar para trás da primitiva. Com base nesta regra da multiplicação escalar, pode passar para trás da primitiva. E colocamos aqui o 2. Colocamos neste local o 2. Mas temos que ter o cuidado de compensar devidamente atrás da primitiva multiplicando por 1/2. De facto, isso é óbvio. Se agora quiséssemos passar o 2 para fora, dá para passar para fora, ficava 2/2, que é igual a 1, e dava rigorosamente igual ao que aqui temos. Nós podemos sempre multiplicar dentro da expressão primitivar por uma constante real, desde que atrás da primitiva multipliquemos pelo respectivo número inverso. Então é uma regra óbvia, muito utilizada, e que serve para quê? Serve para nós nos enquadrarmos com uma das regras de derivação fornecidas. Portanto, note-se que eu agora aqui fiquei precisamente com f' sobre f. E se fiquei com f' sobre f, eu já posso aplicar diretamente esta regra. Vai ficar, portanto, ln de módulo de f. Aqui o f é 1 mais x ao quadrado, o f' é 2x, portanto, se fica ln de módulo de f, fica ln de módulo de 1 mais x ao quadrado, mais uma constante real. Portanto, a nossa ideia-chave é sempre fazer, em primeiro lugar, descobrir qual é que é a regra a utilizar através da função dada, da expressão dada, descobrir uma derivada e a função original. Portanto, eu aqui, tendo em conta que é uma divisão, eu pensei logo nesta regra, mas como a derivada não é rigorosamente igual, nós vamos ter que fazer uma ligeira adaptação, multiplicando a constante 2, compensando, multiplicando por 1/2, e este 3 passa logo de imediato para trás, não é problema nenhum, podemos sempre fazê-lo com base na regra que já mostrei há pouco, da linearidade do integral indefinido,
e depois então chegamos ao resultado final que resulta da aplicação direta da fórmula. Nosso objetivo é sempre fazer o enquadramento perfeito com a fórmula fornecida. E agora, o que é que falta? Podemos simplificar, desembaraçar de modos como 1 mais x ao quadrado é sempre uma expressão positiva, porque x ao quadrado é sempre maior ou igual do que zero. Podemos simplesmente retirar os módulos, porque o módulo de uma expressão positiva é a própria expressão, e chegamos assim ao fim do resultado. Passo seguinte que eu proponho é praticar e bem este conceito. Há aqui um longo percurso para esta matéria ser compreendida, nunca menos do que isto que eu vou aqui apresentar nos passos seguintes. É precisamente isto que eu recomendo, a resolução destas primitivas todas. Eu ao longo de todas elas vou falando das regras de primitivação que vamos aplicar e, portanto, há aqui muita coisa que serve perfeitamente para uma especialização neste assunto. Até à próxima. Bom trabalho!